primeiro agradecer à BIP por colocar pessoas de diferentes níveis também, né, dentro desse conselho, porque é importante ter pessoas que nem o Márcio Rodrigues, que tem uma análise de mercadológica muito definida, mas também é tão importante colocar pessoas que nem eu e o Gugel, que nem o Luiz Farias também, que nós temos a vivência do dia a dia e a gente pode agregar muito para esses debates, para trazer justamente essa, vou falar assim, aprimorar e elevar o nível de debate para que a gente possa elevar e melhorar. Porque o nosso tema é sempre como que a gente melhora, como que a gente faz melhor, como que a gente aprimora a planificação brasileira e em todas as esferas, seja ela na esfera administrativa, mas também dentro do dia a dia, dentro da quadra. Fala mais perto. Beleza, vou falar mais pertinho aqui. Então, com isso, deixa eu só pegar o passador aqui, eu acho que é esse aqui. Obrigado. Para mim, tem 4 grandes pilares, né? Pessoas, ambientes, pessoas, ambientes, utensílios, porque isso aí que é coisa bem de produção mesmo. E eu enxergo muito como padeiro, muita oportunidade para a gente melhorar. Vou contar uma breve história, dá tempo de eu contar essa historinha rapidinho, porque eu sou formado na Alemanha, em panificação. E alguns anos atrás era obrigatório todo dono de padaria ter sido mestre. E era obrigatório quem fosse mestre ser padeiro. E era obrigatório quem fosse padeiro ser ajudante de padeiro. E ajudante de padeiro é aquele que limpa a assadeira, que nem aqui, né? Então, a padaria que eu trabalhava, eu tinha vários filhos de donos de padaria que limpavam assadeiras que nem eu. Então, eram meninos que tinham... A família tinha 14, 15 lojas, 15 padarias, mas eles estavam limpando assadeiras que nem eu. Estavam descascando morango, tirando o talinho do morango, ou descascando a cereja, ou tirando a semente da ameixa, que nem eu. O que isso ajuda na panificação? Vocês devem estar perguntando. Ajuda porque, imagina, aquele que descascou, ou que limpou, ou que lavou a assadeira, esse cara vai virar o administrador, o dono da padaria. Com que olhar ele enxerga as coisas? Com que respeito ele enxerga as pessoas que trabalham na pia e como ele consegue aprimorar a panificação na Alemanha, fazendo com que as assadeiras não tenham, talvez, aquela esquina super dobrada, onde que acumula sujeira ali, fazendo com que os ingredientes sejam mais fáceis de trabalhar, fazendo com que os utensílios sejam mais precisos, mais fáceis de trabalhar. Enfim, tudo isso eu acho que ajuda e contribui muito para a panificação, porque são esses pequenos detalhes, às vezes, que desgastam o dia a dia da padaria. Acho que o exemplo que o Márcio trouxe do banheiro da padaria acho que é aquilo mesmo. Porque eu sempre falo, até falei com o Paulo numa palestra, foi o seguinte: vocês, se o padeiro de vocês tivesse férias, vocês conseguiriam ficar um mês inteiro na produção de vocês, trabalhando? Fazendo a produção dentro daquele ambiente? Será que dá para melhorar? Aí, quando a gente chega no lugar para fazer algum trabalho técnico, ou fazer alguma demonstração, não tem espátula, não tem raspador, não tem assadeira está torta. Eu falo, quem é que se motiva? As pessoas que estão lá não querem somente produzir alguma coisa, mas elas se sentem representadas e se sentem orgulhosas de trabalhar num lugar onde que elas conseguem fazer receitas maravilhosas. Então, como é que a gente pode ajudar isso também? Como é que a gente pode alimentar isso? E aí, em cima disso, que eu queria trazer, que para mim, aí quando eu chego no ambiente, né, o ambiente para mim, na Alemanha é o seguinte: o cara vai montar uma padaria, ele monta a produção primeiro. Depois, se sobrar terreno, ele faz à frente da loja. No Brasil é o contrário, a gente faz à frente da loja e se sobrar um terreno, a gente faz a produção. E aí, quando você faz esse tipo de coisa, você negligencia um monte de processos que simplesmente desgastam o relacionamento entre o dono da padaria e o padeiro. Porque são processos, às vezes, porque ali tinha uma tomada, o cara botou o forno ali, ali tinha uma outra tomada e colocou a maceira ali. E esse processo, e esse fluxo, como é que funciona? Às vezes é muito desgastante e as pessoas chegam em casa cansadas, já chegam em casa desmaiadas. E aí, com o tempo, isso vai desgastando, o sujeito acaba se desmotivando perante esses, acho que são desafios que a gente pode dizer que são grandes desafios e fazem com que o cara comece a desmotivar. Depois, quando eu falo da temperatura do ambiente também, né, às vezes você está ali no ambiente, principalmente quando você vai para o norte, aqui, nordeste,
Você tem, às vezes, ambientes com quase 40 graus de temperatura. É super difícil trabalhar num lugar desse aqui. Você tem que trocar a camisa umas 2 vezes para dar conta do resultado. Então, assim, como a gente começa também a pensar nisso e começa a climatizar ou, sabe, colocar mais janelas, um ambiente mais aberto. O layout de produção também, para mim, é super importante, porque aí você começa também a racionar o processo produtivo, ou seja, a quantidade de peso, porque tem muito peso envolvido ainda dentro da planificação, né? Uma maceira cheia de pão francês, tirar aquilo ali, colocar para fora. Depois, qual fluxo vai seguir, sabe? Se vai seguir um processo mais sem muitas idas e vindas, fazendo com que o funcionário desgaste muito o seu dia de trabalho, fazer com que aquela linha seja pesagem, modelagem, depois vai para a fermentação, depois vai para forneamento, um fluxo muito mais fácil e pensando sempre, nesses casos, nos grandes volumes. São pão francês e pão doce, né? Então, isso é outro ponto que eu acho que é super importante. E aí, claro, ambientes organizados e o espaço de trabalho organizado, né? A gente precisa incentivar os nossos, porque quando você não tem uma formação acadêmica, as pessoas não tomam tanto cuidado, talvez, na organização da padaria, na organização do seu espaço de trabalho. E isso é também um dos fatores que desmotivam muitos padeiros a trocarem, às vezes, até de profissão. Deixa eu apertei o errado aqui. Bom, utensílios e formas, a gente tem falado muito legal sobre como as novas gerações estão encarando, sabe, como a gente adiciona elementos, eu vou falar assim, mais tecnológicos, porque às vezes aquela estopinha para passar óleo na assadeira, não está na hora de inovar, de fazer uma coisa diferente, né? Nem inovar tanto assim, trabalhar com assadeiras que não sejam estragadas, espátulas que estejam mais retas, bailarinas que quando você balança, quando você gira a torta não fica balançando. Como é que alguém vai conseguir fazer uma torta bonita num lugar desse? Essas coisas motivam as pessoas a fazerem um trabalho bonito, elas se orgulham disso na sociedade e ficam, sabe aquela padaria? Pois eu trabalho lá. E as pessoas falam, putz, que coisas lindas tem lá, que coisas gostosas tem lá. Então, são esses detalhes que eu acho que vão passando e aí vão fazendo com que o padeiro vá perdendo um pouco do entusiasmo. Os equipamentos também são fundamentais, porque quando você fala em equipamentos, nem estou dizendo de high-tech, mas são equipamentos que são primordiais para ajudar no processo de produção, porque você coloca lá o timer, você ajusta, então você consegue começar a trabalhar em outras coisas e fazer com que você tenha maquinários que ajudem também na produtividade e as geladeiras que funcionem bem, porque às vezes se você coloca coisa para fermentar, não consegue também, e também tirar, sabe o quê? Um artifício que aqui no Brasil tem muito, câmara de ar abraçando a geladeira. Esse aqui tem bastante. Então, como a gente consegue trabalhar, fazer com que esses pequenos detalhes, que eu estou entrando justamente somente na produção, e estou levantando esses temas, porque eu acredito muito que são essas coisas que fazem o dia a dia de um profissional ficar cada vez mais fácil. Depois, pessoas, como manter as pessoas na padaria, eu acho que são todos esses detalhes, levar os padeiros para visitar feiras, para conhecer padarias referências, para eles se inspirarem. São pequenos detalhes que a gente vai fazendo, que eu acho que não precisa de um RH, precisa de um RH ótimo também, mas precisa também incentivar os padeiros a irem nas feiras, a conhecerem esses ídolos aí que inspiram esses profissionais, porque esse tipo de coisa vai criando também um vínculo. Eu até tenho a gente tem uma experiência lá em Taiwan, um colega nosso que participa de campeonato também, ele falou que esses campeonatos, que o Luiz Farias e nós já organizamos campeonatos, eles têm o primeiro objetivo de mostrar que a panificação é muito mais do que só fazer pão francês, é fazer umas coisas muito legais, muito diferentes, e isso incentiva muito a nova geração para trazer. Até um dos temas que a gente debateu, como que a gente pode trazer crianças para dentro da padaria, adolescentes de 12, 10 anos, fazer visitas guiadas, visitar as escolas que estão próximas das padarias, para trazer essas crianças para conhecer como é feito o pão francês. Isso tudo vai colocando uma sementinha na cabeça das pessoas, desses novos, que podem virar futuros padeiros. Porque eu me lembro, na padaria na Alemanha, a gente recebia semanalmente uma turma para visitar a padaria. Depois eles faziam um pãozinho, assavam,
e estava pronto. Lá perto de casa tem a Dona Deola, e lá a Dona Deola fez uma campanha para levar, e meus filhos foram lá. Só que ele chegou lá, não tinha mais vaga. Aí ele falou, sou filho do Johannes. Aí o menino do Alexandre falou, pode entrar então. Aí ele fez o pão, foi o dia mais orgulhoso que ele teve. Ele ficou super feliz que ele fez uma tartaruguinha. Então, como que essas coisas vão plantando, né? Essas sementes vão sendo plantadas na cabeça dessas novas gerações que nem ainda estão preparadas, mas que vão fazer parte desse nosso dia a dia. E aí, claro, né, seja na mídia social e também no reconhecimento daqueles que realmente fazem o diferencial no negócio, são super importantes. Mas um ponto, eu acho que um ponto dos mais importantes para mim está dentro do receituário. Quando a gente fala de receitas, quanto mais complexas essas receitas são, maior é o nível de dificuldade. Quanto mais inovadoras elas são, elas vão aumentando o nível de dificuldade. Eu estou pensando, a gente tem discutido muito sobre como ajudar a padaria a criar o seu portfólio de receitas, muito em cima do que é essencial, do que é básico, porque se está faltando muita mão de obra, vamos focar no básico, vamos fazer o básico bem feito, porque muitas vezes o tempo que você gasta para fazer uma receita diferenciada pode ser o tempo que você gasta para fazer 2 carrinhos de bisnaguinha, pode ser o tempo que você gasta para fazer 2 carrinhos de pão doce, e com isso se foca, às vezes, mais no diferencial do que no essencial, que eu acho que pode ser super inovador a partir do momento que você começa a adicionar ingredientes como fermentação natural. O pão francês com fermentação natural é super inovador. E a gente sai também um pouco dessa vertente aí dos congelados, a gente cria uma assinatura própria, eu acho que em cima dessa experiência de trazer, em cima do básico, possibilidades de inovar, trazer, né, tecnologias diferentes, mas sempre a tecnologia, e eu trabalho numa empresa, no meu departamento chama Innovation Center, todas as inovações não são receitas novas. Não, vou dizer que nem 3% de tudo que a gente cria inovador lá dentro são receitas novas. As inovações estão muito dentro de processos para reduzir tempo de processo, elas estão muito dentro de ingredientes que são diferenciados, né? E muito em cima de sustentabilidade também, de como a gente cria receitas que sejam sustentáveis, processos que sejam sustentáveis. Hoje, muita gente, a gente teve uma palestra com um rapaz falando sobre energia sustentável. Estava todo mundo falando, nossa, que coisa mais distante do mundo, a gente nunca vai chegar nisso. Eu vou falar para vocês que meu filho está sendo bombardeado com essas informações todos os dias. Eu tenho que pegar uma tampinha, eu vou até pegar essas 2 tampinhas de água aqui e vou levar para casa, porque meu filho todos os dias volta com essa informação de sustentabilidade. Vocês acham que amanhã ele vai chegar numa padaria e não vai ver se aquela padaria tem algumas ações sustentáveis que possam, né, fornecer o pão? Então, assim, aquilo que a gente às vezes pensa que está muito longe, está muito próximo. E a inovação sempre vem para facilitar, a maioria das inovações vem para facilitar a vida do padeiro e trazer uma comodidade muito grande. Bom, com isso eu encerro. Eu queria só agradecer novamente aí eu acho que a diversidade do grupo técnico, agradecer ao seu Paulo pela essa diversidade do grupo técnico. Nós temos uma multivisão do que a gente pode ajudar na planificação diariamente, enxergando os desafios e também fazer com que esse negócio nosso cresça cada vez mais em todos os sentidos, seja no pessoal, seja na produção, seja nas receitas, e aí a gente tem um ganha-ganha geral, não é isso? Mas você ainda tem 1 minutinho de crédito e eu quero que você faça aquela colocação que você fez lá em Volta Redonda. Como é que é? Foi aquele dia que eu falei, né, a gente assumiria a padaria durante 1 mês, dentro das condições que ela tem, que às vezes ela está super quente, às vezes está desorganizada, às vezes está... E aí, quando você vê, você sente na própria pele e falaria, eu trabalharia aqui para o resto da vida desse jeito? Eu acho que cada vez mais, né, Paulo, a gente vem refletindo sobre isso. O Paulo trouxe até umas ideias de colegas que estão colocando ar-condicionado na produção também, para tentar manter. Existem vários projetos também, dentro até da Puratos também, de criar estruturas que consigam atender uma padaria, o padeiro começando às 5 horas da manhã e terminando às 18 horas.
Então, assim, cada vez mais a gente vem trabalhando também para entender que esse é um gap que vai ter, né, uma lacuna que se abre e que a gente precisa, juntos, seja o empresário, seja o padeiro, seja o técnico, todo mundo agregar valor e trazer uma resposta para isso. O padeiro sem a receita certa, sem os ingredientes certos, faltando lá, comprando lá, chega lá sem condições. Aquela história que você se coloca, qualquer dono de padaria se coloca no lugar do funcionário nas mesmas condições para ficar só 30 dias. Então, essa é a grande... A provocação. A provocação aqui. Isso. Você se coloca no lugar do seu padeiro para tirar as férias dele. Obrigado, Johannes. Maravilha. Mas agora nós temos